nós vamos ler a palavra de Deus, que é inspirada, infalível e inerrante. Há cerca de 1900 e alguns anos atrás, o apóstolo Paulo sentou, ele provavelmente estava preso, quando ele tomou um pergaminho, a pena. Ele tinha dificuldades oculares, visuais, possivelmente não foi ele que escreveu, ele possivelmente foi ajudado por alguém, ele ditou e alguém transcreveu os seus pensamentos, e ele direcionou esta epístola. Não é uma longa epístola, é uma epístola de 155 versículos apenas, e ele mandou esta carta para a igreja de Éfeso, e nós estamos desde o segundo domingo de janeiro, caminhando a cada versículo, trecho desta epístola, uma epístola muito rica, uma carta riquíssima, mas quando Paulo fez isso, o Espírito Santo o usou de uma maneira única, chamada inspiração, de maneira que aquilo que ele escreveu são palavras de Paulo, mas são mais do que palavras de Paulo, palavras de Deus. Você crê nisso? Diga amém. Portanto, ela é palavra inspirada. Não há nada de errado no que é ensinado na Bíblia, porque é a mente de Deus, ela é infalível. E aquilo que a Bíblia declara sobre o presente e sobre o futuro é absolutamente perfeito, impassível de cair por terra, portanto ela é inerrante. Não existe um livro como a Bíblia, não existe uma palavra igual à palavra escrita de Deus. É por isso que a gente fica em pé para ler, é um gesto de respeito. Capítulo 1, versículo 15. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Oremos. Senhor Santo Deus, Tu és o autor desta palavra viva e eficaz. A entrada das Tuas palavras, diz o Salmo 119, a entrada das Tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Está escrito neste mesmo Salmo que a Tua palavra revivifica o nosso espírito. Por isso, Deus, nós vimos a Ti, em nome de Jesus, confessar o quanto precisamos da Tua palavra. E ao mesmo tempo, o quanto por nós mesmos, Senhor, nós não conseguimos alcançá-la. Eu, Deus, sou um mensageiro totalmente imperfeito e o Senhor sabe disso. E sem a ajuda do Senhor, eu não vou ajudar este povo a ouvir a Tua voz. Tem misericórdia, Senhor. Toma este homem que se coloca em Tuas mãos e supre, Deus, as minhas limitações pelo poder do Teu Espírito Santo. Eis diante do Senhor a congregação que se reuniu para Te adorar. E igualmente suplicamos, Senhor, o agir do Teu Espírito Santo sobre cada coração, para que a palavra do Senhor, Deus, venha com graça, e no agir do Senhor sobre a vida de cada um e de todos, e assim o nome de Jesus será honrado, e a igreja do Senhor será edificada. Contempla-nos, ó Deus, com a Tua bênção, nós pedimos em nome de Jesus. O povo de Deus diz amém. Pode assentar-se, por favor. Orações, especialmente as orações mais reservadas e íntimas, se ouvidas por alguém, são muito reveladoras. A oração íntima de alguém, se ouvida,
é capaz de revelar tanto o que essa pessoa crê a respeito de Deus, quanto também de revelar quais são os assuntos que mais importam ao seu coração, que mais tocam a sua sensibilidade. Um pastor de décadas atrás, eu li o relato desse momento no seu ministério, foi chamado por uma família da igreja. A esposa era membro da igreja, era crente no Senhor Jesus Cristo, mas o marido dessa mulher não era crente. E esse casal tinha uma filhinha. Tragicamente, a filhinha veio a falecer ainda na infância. O marido foi ao pastor, muito embora não fosse membro da igreja, não fosse evangélico, crente em Jesus Cristo, ele foi ao pastor da igreja preocupado com a sua esposa. Ele disse: pastor, eu tenho certeza que essa notícia vai devastar a minha esposa, e eu queria que o senhor fosse comigo à nossa casa. Eu sei o quanto a minha esposa respeita o senhor, o quanto a minha esposa o tem em alta consideração, e eu acredito que a sua visita vai ser muito benfazeja, vai confortar o coração da minha esposa. Eu queria que o senhor fosse à minha casa para orar. E então foram o pastor e o marido à casa, mas ao chegarem à casa, assim foi o relato que eu li desse pastor, eles se detiveram, porque ouviram a mulher que estava orando no cômodo da casa. E enquanto esperavam a oportunidade, a mulher, que não sabia que eles estavam ali, orava em voz alta. E a oração dela foi semelhante no sentimento àquilo que estava no coração do seu marido, porque ela orava: Deus, a minha filha está contigo, porque ela confessou o nome de Jesus. E eu tenho o conforto do Senhor no meu coração, mas o meu marido não tem fé, não tem conforto, e eu temo, Deus, que essa perda venha a destruí-lo, e eu peço que o Senhor haja na vida dele. Ela não sabia que o marido estava do outro lado da porta, ouvindo esta oração. Enquanto o marido e pastor ouviam a declaração confortada de confiança em Cristo Jesus e a suplicante intercessão daquela mulher pelo seu próprio marido, o pastor fez o que ele devia fazer e disse: você está ouvindo a oração da sua esposa? Por que hoje você não toma uma decisão? Por que você hoje não dá um passo ao lado de Jesus Cristo, em direção a Jesus Cristo, tendo Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor? E esse pastor que transcreveu este relato disse que enquanto a esposa orava de um lado da porta, do outro lado da porta, Deus estava fazendo muito mais do que ela pedia ou pensava, segundo o poder do Senhor. Orações são inevitavelmente reveladoras, especialmente as nossas orações muito particulares. Elas revelam o que é importante para nós, elas revelam o que nós cremos a respeito de Deus, porque elas exibem a forma como essas duas coisas se encontram. O que nós pedimos a Deus que faça, por aqueles, por aquilo, por aquelas situações que pesam sobre o nosso coração. Se você leu atentamente, eu sei que sim, você viu que nós acabamos de ler uma oração de Paulo pelos crentes efésios. Eu estruturarei apenas para nos ajudar a acompanhar o raciocínio esta oração em um agradecimento e 3 pedidos. Um agradecimento e 3 pedidos. E aqui você percebe o que Paulo cria a respeito de Deus, assim como as suas preocupações pastorais com a igreja de Éfeso. É isto que orações revelam. Elas revelam o que nos importa, elas revelam o que nós cremos, e lendo a oração de Paulo, nós vemos tudo que é importante para ele, e todas as suas convicções a respeito de Deus. Versículo 15. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus. A fé é algo que pode ser conhecido, a fé é algo que pode ser discernido, a fé é identificável, a fé é reconhecível. Claro que aqui eu estou me referindo a uma categoria singular de fé, a fé chamada na Bíblia de fé salvadora. A fé salvadora, queridos, é distinta, tanto pela sua essência quanto pelos seus efeitos. Fé é algo que todo mundo pratica, o tempo todo. Você entra num elevador e aperta lá o número 18. Então você crê que aquele equipamento tanto foi feito capaz de te levar ao número 18, como acredita num adesivo preenchido a caneta que diz que ele está ok. Quanta fé! Você deposita a sua vida inteira, toda a sua vida. A gente exerce fé, portanto, o tempo todo.
o tempo todo. Não pense por isso que essa fé é a fé que salva. A fé que salva, ela é diferente na sua essência e ela é diferente dos seus efeitos. A fé que salva é um dom de Deus, sobretudo um dom da graça de Deus, pelo qual alguém, deixa eu explicar assim, como algo de fora para dentro e como algo de dentro para fora. Deve ser uma maneira muito ruim de explicar, mas é uma maneira de tentar. De fora para dentro, você recebe a palavra de Deus. A revelação que Deus faz de si mesmo na sua palavra, pela qual Ele diz quem Ele é, quais são as verdades sobre Ele, é de fora para dentro, a revelação de Deus. Mas isso é recebido com absoluta gravidade. Você aceita e crê na revelação que Deus faz de si mesmo. Isto é a fé salvadora. Mas este é apenas um elemento dela. O segundo elemento é de dentro para fora. É um movimento de Deus para ti e um movimento de ti em direção a Deus. Porque a resposta da fé é a consagração. A resposta da fé é o arrependimento. A resposta da fé é a sujeição da vida ao Senhor Jesus Cristo. A resposta da fé é a adoração, é o louvor, é a gratidão. É algo de Deus para você. Deus dá a revelação de quem Ele é. Deus dá a graça. Deus dá o perdão dos pecados em Cristo Jesus. Deus dá a habitação do Espírito. Mas é algo de você para Deus, pela qual você se entrega. Você se consagra ao Senhor nosso Deus. Esta é uma maneira de explicar o que é a fé salvadora. O que mais chama a minha atenção neste texto é que ela é algo identificável. Paulo não tinha dúvidas. Será se esses efésios são crentes? Será se eles não são? Não, ele tinha certeza. Ele diz, eu ouço falar, assim como ele próprio outrora tinha testemunhado, a fé que entre vós há no Senhor Jesus. E, versículo 15 ainda, o vosso amor para com todos os santos. Você sabe que várias vezes na Bíblia, o amor de uma pessoa para com os outros crentes em Cristo Jesus é posto como um sinal da genuinidade e da autenticidade da salvação. A ponto de João escrever assim, nós sabemos que passamos da morte para a vida, por quê? Você sabe o que diz este versículo? Porque amamos os irmãos. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Numa era de extremado individualismo, que é a nossa, numa era em que os indivíduos são absolutamente centrados em si mesmos, não existe nada que seja, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu a usarei, não existe nada que seja tão revolucionário do que o padrão do amor cristão. Não pense que nós encontraremos neste lado da eternidade um convívio sem diferenças. Mesmo entre nós que cremos no mesmo Jesus e o amamos e cremos na mesma Bíblia, há diferenças. Há diferenças teológicas. Alguns acreditam, eu estava dando aula de EBD sobre isso hoje, alguns acreditam no milênio literal, outros não. Se você não acredita, não tem problema nenhum com você. Você tem o direito de estar errado, amém? Mas deixa eu dizer assim, fecha parênteses. Viu, meu amigo? Mas eu não vou deixar de estar em comunhão com você e eu espero que você não deixe de estar em comunhão comigo por causa disto. Há diferenças teológicas, há diferenças de opinião. Eu nem vou entrar para listar as possíveis diferenças que existem em N campos da vida, sobre futebol, sobre política, sobre o que for. Mas estas coisas para os crentes em Cristo são secundárias, amém? São inferiores ao poderosíssimo vínculo que nos une, o elo do Espírito Santo. Há diferenças relacionais. Ocasionalmente nós pecamos uns contra os outros. Infelizmente isso é verdade. Sabe o que a Bíblia diz? Peça carta de transferência para outra igreja e largue aqueles pecadores do lado de lá, não. A Bíblia diz, perdoando-vos uns aos outros como Deus em Cristo vos perdoou, suportando-vos uns aos outros. Sabe, queridos, eu acredito que o inimigo da igreja, e ele é presente nesse texto aqui de maneira indireta,
O inimigo da igreja trabalha, e eu sei que ele trabalha, para semear todo tipo de divisão, porque quando ele tem vitórias nisso aí, ele consegue enfraquecer uma agência do reino de Deus. Ela vai estar gastando energia com outras coisas, em vez de cumprindo os propósitos de Deus, e aí ela pode correr o risco de se anular nos planos de Deus, e aí tem alguém que fica muito feliz, só não é lá em cima, é lá embaixo. Nós, que por vezes cantamos assim: eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um, meu irmão. Nós, que temos a fé salvadora, também haveremos em nome de Jesus de ter o amor para com todos os santos. Isto só pode ser, vou dizer de novo, isso só pode ser uma obra de Deus. Quando Paulo identificou nos Efésios a fé salvadora e o seu selo confirmador, que é o amor para com todos os santos, qual foi a reação dele no versículo 16? Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Eu disse que uma forma de estruturar esta oração, só para ajudar o nosso entendimento, é 1 agradecimento e 3 pedidos. E aqui está o agradecimento: graças a Deus pela fé, porque a fé é um dom de Deus. Graças a Deus pelo amor mútuo, o amor que tem uns pelos outros, porque isso também é uma obra de Deus. E Paulo, que normalmente começava as suas cartas com agradecimentos, sente a necessidade de reconhecer isto aqui, as evidências da fé salvadora dos Efésios. Ele agradeceu, agora ele vai pedir. Nós poderíamos dizer, como eu, apenas para ajudar o nosso entendimento, que são 3 petições, mas a verdade é que é uma só, que dá título à mensagem desta noite: abre os olhos do meu coração. É um cântico, não é o mais recente não, mas é um bom cântico. Abre os olhos do meu coração. Agora Paulo vai nos mostrar algo que pesava sobre o seu coração em relação à igreja de Éfeso. E se era algo que pesava no coração de Paulo, é porque se trata de algo sério. E de algo não somente sério, mas não era algo remoto, distante, pouco provável de se tornar realidade, certamente não. Se este homem que conhecia intimamente a Deus estava preocupado, é porque ele tinha motivo de estar preocupado. O inimigo, queridos, não pode desfazer a nossa salvação. Agora era a hora de você dizer amém. O inimigo não pode desfazer a nossa salvação. Se ele pudesse, ele o faria, mas ele não pode. Mas como ele não pode, então ele diz assim: bem, já que eu não consigo, então uma coisa eu farei: eu vou tentar distrair esses crentes. Já leu Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz? Eu vou tentar atrapalhar o caminho deles. Eu vou tentar fazer com que eles tenham outras prioridades que não as prioridades de Deus. Eu vou tentar fazer o pior que eu puder, pensa o inimigo, contra cada um de nós e contra nós todos. Eu vou tentar fazer o pior que eu puder, para que esse camarada não seja cheio do Espírito Santo. Eu vou fazer o pior que eu puder, para que ele viva uma vida cristã que seja uma vergonha para o Salvador dele. Eu vou fazer o pior que eu puder. Já que eu não posso desfazer a salvação, então eu posso roubar. Ele não é ladrão? Eu posso roubar os privilégios da salvação. Eu posso roubar os benefícios da salvação. Eu posso descaracterizar. Ele resolve: eu vou fazer o pior que eu puder para descaracterizar Cristo na vida desses crentes. No fundo, a preocupação de Paulo era essa: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo, quando você se põe de joelhos, o que é que você pede? Ele pede que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Aqui vem o abre os olhos, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Já que o inimigo não pode te matar de novo, então uma coisa ele vai trabalhar pesado para que você durma.
porque dormindo você é tão indiferente ao reino de Deus e tão indiferente ao reino das trevas, como se fosse parte do reino das trevas. Mas a oração de Paulo é que em vez dos seus olhos se fecharem dormindo, ele ora, ele pede a Deus que os olhos do seu coração estejam abertos para 3 coisas. Por isso eu disse 3 pedidos. O primeiro ele diz, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais, número 1, qual seja a esperança. Marque essa palavra aí na sua Bíblia. Qual seja a esperança da sua vocação. O chamado para a salvação, queridos, é um chamado para conhecer a Cristo nesta vida, e é um chamado para estar com Cristo na eternidade. Aqueles que somos salvos em Jesus, nós já temos a nossa eternidade certeira. Esta é a nossa esperança, esperança para a qual Deus nos chamou. Mas já que o inimigo não pode impedir que a gente termine no céu, ele pode e vai fazer o pior que ele puder, para que a gente pelo menos pare de pensar no céu, para que a gente se esqueça momentaneamente do destino que nós temos seguro, para que a gente se distraia com este mundo passageiro, para que a gente se torne um crente sem esperança. A esperança para o mundo é uma coisa incerta, mas no dicionário do crente, a esperança é uma coisa absolutamente certeira, real e poderosa. A preocupação de Paulo é que eles se tornassem crentes sem esperança. Confere aí rapidinho o que está escrito no capítulo 2, versículo 12. Ele está descrevendo o estado das pessoas que ainda não estão em Cristo. Ele diz, naquele tempo, estáveis sem Cristo, Efésios 2,12, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança. Quem não tem esperança? Não tem esperança, e olha só, não tem mesmo. Aquele que ainda não conhece a salvação em Jesus Cristo, a maravilha do perdão dos pecados, a paz, a reconciliação com Deus, a certeza da vida eterna, essa pessoa não tem esperança. Agora está Paulo de joelhos dizendo, Deus, em nome de Jesus, abre os olhos deles, para que eles tenham diante deles os olhos abertos para a esperança do teu chamado. Você sabe qual é a diferença, querido, entre esperança e desesperança? Não pense que é uma coisinha pequena, não. A diferença entre esperança e desesperança é que a esperança persevera e a desesperança desiste. A esperança conforta e a desesperança desola. A esperança fortalece, enquanto a desesperança enfraquece. A esperança, redundante aqui, a esperança espera, a desesperança vai embora. A esperança dá direção, a desesperança traz confusão. Li eu que alguns anos atrás, um determinado local recebeu a notícia, era um vilarejo, e receberam a notícia que pela posição geográfica deles, num vale, a cidade estava sendo, toda a cidade, desapropriada, porque a região ia ser inundada para fazer uma usina hidrelétrica. O homem chega, já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa e diz que tudo vai mudar. A cidade que antes era uma cidade bonitinha, tornou-se uma cidade mal cuidada, as coisas todas abandonadas e decadentes. Por quê? Porque quando não tem esperança, nada importa mais. A realidade, queridos, a nosso respeito, e pensando em esperanças maiores, é que se nós tivermos viva em nosso coração a esperança da glória, Cristo em vós, escreveu Paulo, a esperança da glória. Se nós tivermos viva em nosso coração a esperança da glória, as contradições desta vida serão minimizadas e nós vamos prosseguir por causa do poder da esperança, de esperar em Deus por
tudo o que Deus tem prometido e por tudo o que Deus tem garantido. Nós cantamos aqui: vou preparar o lugar, e quando eu tiver preparado o lugar, eu voltarei e vos buscarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Queridos amigos e irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, não adormeça quanto à esperança que Jesus Cristo é para nós, uma esperança maior do que esta vida, não uma esperança de que as coisas vão dar certo de alguma forma, e no fim das contas, talvez no 45 do segundo tempo, algo inesperado vai acontecer e você vai, não é uma esperança somente para esta vida, porque se esperamos em Cristo só para esta vida, somos de todos os homens os mais dignos de pena. É uma esperança muito maior do que esta vida, glória a Deus por isso. Olha o que escreveu um crente lá da Idade Média. Na Idade Média as pessoas já tinham que lidar com este assunto. Ele escreveu assim: Jerusalém excelsa, gloriamo-nos em ti, amável esperança de todo crente aqui, radiante é tua porta que ao longe já se vê, por onde tem entrada o que em Cristo crê. Ó doce lar amado, descanso meu serás, quando eu tiver herdado teu reino e tua paz. Ó coração que gemes na dor que te desfaz, com Deus que te redime, feliz então serás. Se nós dormirmos espiritualmente, a ponto de os nossos olhos se fecharem para a esperança do chamado, nós corremos o grave risco de pensar que esta vida é tudo que Deus tem para nós. E isso é uma tragédia. Esta vida, com as suas injustiças, com as suas contradições, com as suas dores, com as suas lágrimas, isto vai se tornar para nós um fardo tão pesado, esmagador, que faz mais sentido desistir. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vamos avaliar a vida pelas nossas posses, então. Pela nossa ascensão social ou não. Vamos avaliar a vida por nossas realizações e pelas experiências prazerosas ou desprazerosas que teremos vivido. Mas eu quero afirmar em nome de Jesus que a vida não pode ser isto, não é isto. E esta vida neste mundo não é tudo que Deus tem para nós. Deus tem para nós tanto mais, queridos. Deus tem para nós algo tão maior e tão melhor e tão maravilhoso que jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Paulo sabe que um crente sem esperança está no perigo de ser envolvido, enrolado pelas artimanhas do inimigo. Ele sabe que um crente que perde a sua esperança corre o grave risco de realmente cair na ilusão deste mundo. Ele ora de joelhos e diz: Deus, abra os olhos do coração para a esperança do teu chamado. Esperança, meus amigos, esperança faz uma diferença enorme na nossa vida. Segunda oração, segundo pedido de Paulo: abre os olhos para que saibam qual as riquezas da glória da sua herança nos santos. Eu li isso aqui durante essa semana preparando a mensagem, eu orei e falei: Deus, eu não sei pregar esse versículo. Sinceramente, tem menor condição. Então eu pedi e orei, pedi e orei, pedi e orei, pedi e orei. Se você tem acesso e comunhão, se você é de Jesus, se você é um salvo de Jesus, a coisa mais absurda que pode acontecer com um salvo é ele ter acesso a todas as riquezas de Deus. A coisa mais absurda que pode acontecer com um salvo é ele ter acesso a todos os tesouros celestiais e ainda assim viver em miséria espiritual. É a coisa mais absurda que pode acontecer, ter acesso à fonte de vida e viver uma vida pobre. Ter o poder de Deus e viver uma vida miserável. Saber que Deus lhe tem dado promessas que cobrem
todas as suas necessidades e ainda assim viver em angústias. Saber que Jesus pagou na cruz pelos seus pecados e ainda assim viver debaixo de culpa. Saber que Jesus quebrou o poder do pecado na sua vida, mas você justificar alguns pecados na sua vida, dizendo, eu não consigo me livrar disso, é como se esse pecado fosse maior do que o que Cristo fez na cruz. Percebe o absurdo? Percebe o absurdo? A pessoa ter em si o Deus Consolador e viver sem nenhum conforto espiritual. É a coisa mais absurda que pode acontecer. Um salvo viver sem usufruir das bênçãos que são chamadas aqui de riqueza da glória da sua herança nos santos. Porque o Senhor Jesus de fato declarou o seguinte: o inimigo vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida. Por que razão? Preste atenção, olhe para mim. Por que razão você que é crente em Jesus Cristo não viveria uma vida abundante? Agora, cuidado com os hereges da internet que dizem que vida abundante é fazer o que você quer ou ter o que você quiser. Vida abundante é uma vida cheia do Espírito Santo. Vida abundante é vida em comunhão com Deus. Vida abundante é vida de vitória sobre os pecados. Vida abundante é viver uma vida celestial enquanto você está na terra. Isso é vida abundante. Você acha que Deus preparou a vida abundante só para alguns super crentes? Não existe super crente, amém? Deus não preparou a vida abundante para alguns super crentes. A vida abundante é para todos os crentes, todos os crentes. Deus não nega, pode saber que Deus não nega. Mas Paulo sabia que ela não é automática. E Paulo sabia que os laços que arruinam minha vida, como diz o hino, eles são poderosos, eles são enganosos, eles são perigosos, e eles subtraem da nossa vida cristã. E eles roubam da nossa vida abundante. E Paulo sabe o perigo que isso é, grave perigo. Então ele se põe de joelhos e diz: Deus, em nome de Jesus, abre os olhos do coração deles para todas as riquezas da sua herança nos santos. Sabe o que é, queridos? Infelizmente, os receios de Paulo no que toca aos crentes efésios se provaram verdadeiros, sabia disso? Olha só, vou fazer aqui uma linha do tempo rapidinha com você. Paulo esteve na cidade de Éfeso entre o ano 52 e o ano 54. 2 anos e 3 meses, 2 anos e meio, se muito. Parêntese, foi o pastorado mais longo de Paulo. Fecha parêntese. Ele esteve lá durante cerca de 2 anos, no máximo 2 anos e meio, e depois disso ele foi embora para poder continuar pregando a palavra de Deus em outros lugares. No ano 58, ou seja, 4 anos depois, ele chamou os presbíteros da igreja, os pastores, os que cuidavam dos crentes da igreja. Ele não foi lá, porque ele sabia, isso está em Atos capítulo 20, que se ele fosse lá ia demorar muito, e ele não tinha tempo. Então ele chamou só os presbíteros que fossem até outra cidade. E lá em Atos 20, depois leia, está transcrito o discurso, a pregação de Paulo para eles. Aí lá no finalzinho ele diz assim: eu sei que de entre vós se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. 4 anos depois ele já estava preocupado. Passam-se mais 4 anos, ele escreveu essa carta. E nessa carta ele está, como nós estamos vendo aqui, pedindo a Deus que os olhos deles não se fechassem. Sabe o que é triste? É que passa mais alguns anos, nós chegamos ao Apocalipse, provavelmente escrito no ano 90, 95. E a primeira das 7 cartas às 7 igrejas é a carta para a igreja de Éfeso. Lembra disso? Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho,
e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Olha só, imagina receber essa carta, isso Jesus, isso, muito obrigado Senhor, coisa boa, isso mesmo, assim que eu gosto. Tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Sabe o que acontece quando alguém adormece e os olhos do seu coração, em vez de abertos, fecham-se, sonolentos, e o crente dorme? Ele perde o seu primeiro amor. Ele esfria, ele amornece, ele adormece, ele amortece. E o seu interesse pelas coisas de Deus vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. As orações tornam-se repetitivas, frias, curtas. A leitura bíblica torna-se árida. Os cultos tornam-se maçantes e sonolentos. Distraídos, cheios de pensamentos, quando não críticos dos outros. As ofertas tornam-se um desprazer. A vida vai se tornando tão parecida com a vida de um incrédulo, que nessa mesma carta Paulo dá um grito e diz: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. É a preocupação dele. Deus, não deixe os efésios dormirem. Deus, não deixe os crentes da plenitude dormirem. Abre os olhos do coração deles, Deus, para toda a esperança da glória. Abre os olhos do coração deles para todas as riquezas dos santos. Porque quando um crente vive uma vida espiritualmente pobre, ele se torna um mau retrato da salvação. Um retrato que desonra Jesus Cristo. Porque mostra uma salvação mal acabada. E diz para o mundo, é isto que Cristo faz, mas não é. Não é. A obra de Cristo é vida abundante. A obra de Cristo é vida de plenitude. Veja lá, versículo 23, a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Um crente desesperançoso é um mau retrato de Jesus. Um crente vivendo uma vida espiritualmente pobre é um mau retrato de Jesus. E o terceiro pedido que Paulo faz: Deus, abre os olhos do coração deles, para que saibam qual seja a sobreexcelente grandeza do teu poder sobre nós. Porque um crente que vive sem usufruir da paz e da segurança das convicções no poder de Deus, também é um mau retrato da salvação. Quando um salvo adormece e os olhos do seu coração se fecham, ele perde noção do poder de Deus e ele dorme, mas não é um sono tranquilo, é um sono perturbado. É um sono cheio de pesadelos terríveis, de temores. Porque este crente perde, e esta talvez seja uma das maiores perdas da vida, ele perde a sua confiança no poder de Deus.
Ele pode até permanecer ortodoxo, sabia disto? Ele pode saber o credo niceno-constantinopolitano de memória. Ele pode conhecer toda a doutrina e toda a teologia. E ainda assim ele ter perdido o vigor, o entusiasmo, o ardor na adoração, o entusiasmo, o empolgamento, a alegria no Senhor. Ortodoxo, perfeitamente ortodoxo, e ainda assim perfeitamente pobre. É por isso que Paulo ora, eu oro também. Tem misericórdia, Senhor, dos que dormem. Sabe qual é a dimensão do poder que ele está falando aqui? Primeiro, preste atenção na palavra, sobre excelente grandeza do seu poder. Paulo não tem palavras para descrever. Então, haja vista que não é possível fazer uma descrição teórica, dogmática. Ele vai citar exemplos. O seu poder é algo muito pessoal, sabia? Se você é crente, o seu poder sobre nós os que cremos. Segundo a operação do seu poder, ele cita 4 coisas. Poder que manifestou em Cristo. Primeiro, ressuscitando-o dentre os mortos, é poder sobre a morte. Assentando-o, pondo-o à direita nos céus, é poder sobre a vida. Acima de todo principado e poder e potestade, domínio de todo nome, é poder sobre os demônios, sobre o diabo, sobre o inferno, sobre o pecado. Todo nome que se nomeia, não só neste século, mas no vindouro, e sujeitou todas as coisas, todas, pega o dicionário de grego, consulte a palavra todas, pantós, significa tudo, sem exceção, sem faltar nada. Todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu. É poder de Jesus sobre a morte, poder de Jesus sobre a vida, poder de Jesus sobre o mal, poder de Jesus sobre toda e qualquer coisa. Glória a Jesus para sempre. Mas o cara que dorme, ele dorme, mas não é um sono tranquilo. É um sono de pesadelos, é um sono de medos, é um sono de temores, é um sono insone. Quando nós ficamos insones, pensando se estamos doentes, doenças silenciosas, se os nossos amados estão enfermos. Quando nós ficamos insones, preocupados com o futuro dos nossos filhos, se eles vão fazer as escolhas corretas. Quando nós ficamos insones, pensando se a morte vai chegar para nós de repente, e aí, como é que vão ser as coisas? Quando nós ficamos insones, quando nós enchemos o nosso coração de temores, de pavores, de medos, de angústias, de preocupações, a sonolência espiritual, meus amigos, não é nada tranquila, nem um pouco tranquila. Se nós soubéssemos quão poderosas são as mãos que nos defendem, nós, em vez de amedrontados por temores, zombaríamos deles, porque da sepultura saiu, com triunfo e glória, ressurgiu, triunfou, venceu, conquistou, prevaleceu, dominou, ressurgiu vencendo a morte e o seu poder, pode agora a todos vida conceder, ressurgiu, diz o hino, ressurgiu. Qual é a resposta? Aleluia! É louvor a resposta, não é medo. A resposta para os olhos abertos para o grande poder do Senhor é paz, é segurança. Encare, meu amigo, todos os medos que podem visitar o seu coração, mas olhando para eles, tenha um olho neles e tenha um olho na cruz. Tenha um olho em Jesus e veja se não há algo em Cristo que supra todos os seus temores. Não há? Veja se não há algo em Cristo maior do que os teus temores. Veja se é possível temer algo sobre o qual Ele não governe poderosamente. Veja se é possível temer algo sobre o qual Ele não seja o Senhor. Jesus é a resposta de Deus
para os nossos temores. E diante da luz de Jesus, a sombra do medo vai embora. E o que resulta é uma segurança que dá testemunho da nossa fé no seu poder e enche de paz a cada momento o nosso coração. Paulo receava que os crentes dormissem e, dormindo, perdessem toda a paz e toda a segurança que existe em Jesus para os que são dele. Esta é a oração de Paulo pelos Efésios. Deus, abre os olhos do coração deles, para que saibam a esperança que o Senhor tem para eles, para que saibam a riqueza da vida abundante, e para que saibam quão grande é o teu poder. E assim, sejam tomados da plenitude do Espírito, em esperança, em vida abundante, em paz e segurança. E encarem a vida, enfrentem a vida, com todas as suas tribulações e tentações e contradições e oposições, apegando-se nas mãos vitoriosas de Jesus, que um dia foi pregado na cruz por nós, mas que venceu sobre a cruz por nós, está no céu intercedendo por nós, e um dia virá sobre as nuvens, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Você tem esperança no seu coração? Uma esperança viva e poderosa? Você tem esperança em Deus no seu coração? Se você tem, peça a Deus que aqueça ainda mais esta esperança. Peça a Deus que dê poder à esperança pelo Espírito Santo em seu coração, para que você não seja tomado de desolação, para que você não seja enganado pelo inimigo nem pelo mundo. Peça a Deus. Você tem vida abundante? Esta é a vida que Jesus tem para você. Talvez você não tenha vida abundante porque ainda não conhece Jesus como seu Salvador. E o Senhor Jesus te trouxe aqui esta noite para ouvir esta mensagem, para falar o seu coração. Eu quero te dizer algo muito simples. Você não tem uma coisa sequer que você possa fazer para ser salvo, sabia disso? Nada. Só tem uma coisa. Você pode humildemente pedir a Jesus: Senhor Jesus, salva-me. Perdoa os meus pecados, me dá a vida eterna, me dá a vida abundante. Mas talvez eu esteja me dirigindo a algum irmão em Cristo. A vida abundante, o primeiro amor ficaram lá para trás. Não é isso que Deus quer para você. Esta não é a vida que Deus tem para você. Lembra daquele cântico? Eu quero voltar ao primeiro amor. Por que você não ora assim ao Senhor hoje e diz: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor? Você conhece a paz no poder de Deus? Você conhece essa paz? Esta é a paz que Jesus dá a todos os que são seus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Se você não tem paz, Jesus é o príncipe da paz para você. Amém? Mas talvez tenhamos aqui algum irmão que dormiu. Desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará. E você voltará a ter paz no Senhor, no seu coração. E você terá paz no Senhor, no seu coração. E você vai poder cantar que tem paz e segurança em Jesus, porque você terá paz do Senhor no seu coração. Vamos orar? Vamos? Por favor, feche os olhos, abaixe a cabeça. Vamos todos falar com Deus. Esta é uma hora tão importante, porque o Senhor Deus está trabalhando nos corações. Por isso eu quero me colocar aqui diante de você para orar por você. E se eu posso orar por você,
eu gostaria muito que você fizesse um rápido sinal com a sua mão, só para que eu saiba isto e para que eu possa orar por você. Primeiro, se você gostaria tanto de ter Jesus como seu Salvador, eu quero orar por você. Mas porque hoje eu também me dirigi a alguns irmãos que estão longe do primeiro amor, e não é isso que Deus tem para nós. Então nós vamos orar por isso também. De uma forma ou outra, se eu posso orar por você, faça um rápido gesto com a sua mão e depois pode abaixar e eu vou orar por você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você. Permita que eu ore por você. Faça um rápido sinal com a sua mão, depois você vai baixar. Só quero saber por quem eu vou orar e vou continuar orando nos próximos dias. Mas alguém? Que o Senhor Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus, a Tua palavra é viva e eficaz e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Por isso, Senhor, quando nos coloca diante da luz da Tua palavra, Deus, a Tua luz, ela invade o nosso coração e ela revela todas as coisas. Por isso, Deus de amor e de graça, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, abençoa todos nós, Deus. Abre os olhos do nosso coração para a esperança que o Senhor tem para nós, para a vida abundante em Jesus e para a grandeza do Teu poder. Deus, abre os olhos do nosso coração e não deixe, Senhor, que os nossos olhos se fechem em nenhum momento de nossa vida, mas que os nossos olhos do coração, abertos pela fé, vivam de glória em glória como o Senhor quer que vivamos. Este Senhor que tiver o seu coração tocado pelo Senhor, eu coloco diante de Ti, Deus, eu sustento em oração diante do Senhor e peço a bênção que o Senhor sabe que cada vida precisa. Talvez alguém por qualquer motivo não levantou a mão, o Senhor conhece, Deus, e eu peço que o Senhor dê graça. Peço que o Senhor dê entendimento dos Teus propósitos, que o Senhor dê entendimento da Tua palavra. Peço, Deus, que o Senhor faça a Tua obra, Deus, e peço que o nome de Jesus seja magnificado nestas vidas. Deus, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui para Te adorar. Obrigado pelos que estão acompanhando o culto pela internet, e por estes eu oro também, aqueles cujo coração o Senhor tocou, eu peço que a eles também o Senhor abençoe. Peço, Pai, que o Senhor aceite a nossa gratidão por este culto, por esse domingo. Oh Deus, que domingo maravilhoso o Senhor nos deu hoje, Pai. E peço que assim maravilhosa seja a semana, cheia de comunhão com Jesus, cheia, Deus, de tesouros espirituais. Que o Senhor nos conserve, Deus, junto a Ti. Que o Senhor nos conserve na luz do Teu amor, hoje e a cada dia, até aquele dia que o Senhor marcou, quando nós vamos estar com o Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e que assim seja em nome de Jesus. O povo de Deus diz amém.